Meus irmãos, vamos abrir nossas Bíblias aí no livro de Salmos. Abra no livro de Salmos, no capítulo de número 65. Deixa a sua Bíblia aberta. Você que está em casa, esteja compartilhando esta mensagem. Salmo de número 65. Salmo de número 65. Nós vamos ler apenas 2 versículos, 65, Salmo 65. Vamos estar falando, lendo os versículos 4 e 5 nesta noite. Vamos estar falando sobre, o privilégio, de termos intimidade com Deus, o privilégio de termos a intimidade com Deus. É um privilégio, mas muitas pessoas perdem, esse privilégio, ou não conhecem, ou não dão valor, a esse privilégio. Então, o Salmo de número 65, versículos 4 e 5, nos diz assim: bem-aventurado aquele que tu escolhes e fazes chegar a ti, para que habite em teus átrios. Nós seremos saciados da bondade em tua casa, do teu santo templo. Com feitos tremendos nos respondes em justiça, ó Deus da nossa salvação, esperança de todas as extremidades da terra e do mais remoto mar. Amém. O privilégio da intimidade com Deus é um privilégio. O Salmo 65 é um cântico de louvor que celebra a bondade e o poder de Deus. Nos versículos 4 e 5, nós somos convidados a observar 2 aspectos importantíssimos da nossa relação com Deus, que é o privilégio da intimidade com Ele e o poder que nós recebemos dessa intimidade. Você tem o privilégio, de ter intimidade com Deus. E quando você tem intimidade com Deus, existe um resultado, existe uma consequência, existe uma bênção de ter esse privilégio, que é o poder que Deus dá na sua vida, que são as bênçãos. Esse texto ele fala que você foi escolhido para habitar na casa de Deus. Você foi escolhido para experimentar os seus feitos tremendos, as suas bênçãos, as suas dádivas, seus presentes, que transformam as nossas vidas e nos capacitam para sermos bênção ao mundo. A proximidade com Deus é um privilégio. E esse privilégio gera um poder. Um poder de você não ser apenas um abençoado, mas de ser também um abençoador. O que nós aprendemos? Em primeiro lugar, o privilégio é intimidade com Deus. O privilégio é intimidade com Deus. E intimidade com Deus é um privilégio. Pense em você ter intimidade com uma pessoa famosa. Pense em você conhecer alguém importante. Quem não gosta de conhecer alguém importante? Algumas pessoas são caçadores de autógrafos, gostam de tirar fotos com pessoas famosas, com pessoas importantes. Tem gente que vive a vida assim, correndo atrás, pessoas famosas, quando tem algum show, aí que vai começar, às vezes a pessoa acampa, 2, 3 meses antes do show daquele grupo de artistas, para ser o primeiro, para estar ali na frente, para aparecer na televisão. E aqui ele diz que é um privilégio. Meu privilégio é a intimidade com Deus. Intimidade com Deus é um privilégio que é para todo ser humano, mas nem todo ser humano tem esse privilégio. E ele diz assim: bem-aventurado aquele que tu escolhes. O versículo 4 começa assim: bem-aventurado é feliz. Então, feliz é aquela pessoa que é escolhida,
Pensa bem nisso aí, né? Num sorteio, né? Geralmente quando chega épocas de festividade de Natal, né? Então tem aqueles sorteios, né? Aí de Natal, né? Compre tanto na loja tal e você pode ganhar um carro tal, né? E uma pessoa só vai ganhar. É um carro só. Mas aqui nós vamos ver que esse privilégio é para toda a humanidade. Porque João capítulo 3, versículo 16 diz: porque Deus amou o mundo, todas as pessoas, de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João capítulo 3, versículo 16. É um privilégio para toda criatura, mas existe um pré-requisito: é preciso crer. É preciso confiar em Deus. Você precisa fazer a sua parte. É um privilégio ser escolhido por Deus e ter intimidade com Ele. Revela que a nossa aproximação a Deus não é fruto do acaso, não aconteceu por acaso, mas sim de uma escolha intencional da parte dele. É o que diz João 3,16. Foi Deus que teve a intenção de enviar o seu Filho ao mundo. Não foi o mundo que pediu para Deus vir, não foi o mundo que pediu para Deus enviar o seu Filho, não, mas foi o próprio Deus. Por isso é um privilégio. Foi Deus que nos escolheu. A Bíblia diz que Cristo nos amou primeiro, sendo nós ainda pecadores. Ele nos amou quando nós ainda éramos pecadores. Ele nos amou quando nós nem imaginávamos em escolhê-lo. E Ele nos escolheu. Veja que privilégio. Ele nos escolheu primeiro. É um privilégio, mas que muitos não aceitam. Deus, em sua soberania e amor, Ele nos elege para desfrutar de sua presença. Não basta ser apenas escolhido. Deus também nos faz chegar até Ele. Existe um caminho. Jesus disse lá em João capítulo 14, versículo 6: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. João capítulo 14, versículo 6. Então Deus, Ele nos faz chegar até Ele. Não apenas nos escolhe, mas Ele abriu o caminho. A Bíblia diz que só existe um intercessor entre Deus e os homens: Cristo Jesus. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. É Ele que nos leva até Deus. Ele nos faz chegar. Isto é, Deus remove todos os obstáculos. Ele quebra as barreiras e nos capacita a entrar em sua presença. Essa obra nós chamamos graça. A graça divina. Graça é um favor imerecido, algo que eu e você não merecíamos. Por quê? Quais são os obstáculos? Os nossos pecados. A palavra de Deus, ela nos diz que os nossos pecados fazem separação entre nós e Deus. Mas através dessa graça divina, do sacrifício de Cristo Jesus na cruz do Calvário, Ele nos fez chegar até Ele. Por isso é um privilégio. Porque existiam e existem tantas barreiras na nossa vida, nosso pecado, a nossa ingratidão, tanta coisa que nos impede de chegar até Deus. Mas aí, Deus, Ele quebra essas barreiras. O sangue de Cristo Jesus nos purifica de todo o pecado. E aí, Ele quebra essas barreiras e nos faz chegar até Ele. Isso não significa, né? Essa graça que nos reconcilia com o Pai, não significa que o homem não tem o livre-arbítrio, mas sim que a obra prévia do Espírito Santo em abrir o coração e a mente, sem esta obra, ninguém buscaria a Deus de forma genuína. Ninguém conseguiria chegar até Deus se o Espírito Santo não mostrasse o caminho. O Espírito Santo é o nosso consolador, é aquele que nos conforta, é o nosso ajudador, é o nosso guia. Por isso Jesus, antes de subir aos céus, Ele disse que Ele precisaria ir para que o outro viesse nos ajudar. E a consequência disso é que você é feliz porque Ele te escolhe, bem-aventurado. Ele te faz chegar até Ele
para você habitar nos átrios da sua casa, para habitar na casa de Deus, ainda no versículo 4. Essa imagem demonstra a ideia de proximidade, intimidade e comunhão com Deus. Jesus Cristo fala lá em João capítulo 14, na casa do meu Pai há muitas moradas. Se assim não fosse, eu iria prometer que eu iria fazer moradas para você. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Isto é, na casa do Pai há um lugar para todo ser humano que deseja. Todo ser humano que crê nessas palavras, que não são palavras de homens, não são palavras de alguma religião, de algum credo religioso, mas são as palavras do próprio Deus. São as palavras do próprio Filho, Deus Filho encarnado, que veio aqui na terra, ele faz habitar. Lá em Apocalipse, no capítulo 21, ele diz que ele enxugará toda lágrima. Lá em Apocalipse 21 fala desta casa, deste céu, de tudo isso transformado. Ele nos convida, é um convite para viver na sua presença, desfrutando do seu amor, da sua paz e da sua alegria. É um convite. Deus faz um convite. Veja que privilégio receber um convite do próprio Deus para ter intimidade com Ele. E essa intimidade é tão grande que você vai morar na mesma casa do Pai. Veja que coisa maravilhosa. Não é verdade? Você só fica numa casa, geralmente, quando você tem intimidade. Não é verdade? Quando você tem intimidade, alguém te convida, não, venha dormir na minha casa, venha passar um dia na minha casa, e nós somos convidados a passarmos a eternidade com Deus na casa do Pai. Veja que privilégio maravilhoso. Esse templo aqui, que é citado no versículo 4, no Antigo Testamento, era o templo de Jerusalém, era o templo, o centro da adoração israelita. O templo era conhecido como a casa de Deus, era sagrado. E os átrios eram o pátio, externos do templo, onde os israelitas adoravam. Então existia um local específico somente para adoração. O templo, a casa de Deus. Os átrios, um local especial para a adoração. Portanto, ter a permissão de habitar em teus átrios representa ter acesso privilegiado à presença de Deus, desfrutando da comunhão e do favor divino. Lá no Velho Testamento, só os judeus poderiam entrar nesses átrios para adorar a Deus. Agora, não. Agora, todo ser humano que crer nessa palavra, agora tem direito de acessar os átrios da casa de Deus. Tem direito de entrar na presença de Deus. E mais ainda, lá no Velho Testamento existia um local tão sagrado, que era o Santo dos Santos, em que o sacerdote, só o sacerdote da nação, aquele homem escolhido principal, é que podia entrar uma vez por ano no Santo dos Santos para prestar ali o seu culto, prestar ali o pedido de perdão a Deus. E a coisa era tão séria que ele entrava com uma roupa naquele local, sozinho, mas ninguém podia entrar, com os sininhos na sua roupa, que quando ele se movimentava fazia um barulho, e uma corda amarrada à sua cintura. Tamanha era a responsabilidade. Sabe por quê? Porque se ele não estivesse de forma conforme a vontade de Deus, ele morria instantaneamente ali. E aí, a corda você descobriu para que era. Não era para puxar o corpo, porque só no ano que vem o próximo sacerdote poderia entrar. Mas agora não. Agora, pelo sacrifício de Cristo Jesus daqui no Calvário, você pode entrar sem medo. Qualquer um pode entrar, sem medo de ser consumido por causa dos seus pecados, por causa dos nossos pecados, porque senão todos nós seríamos consumidos. Mas agora, graças ao sacrifício de Cristo Jesus, nós podemos entrar sem sermos consumidos. Pois Jesus foi consumido na cruz do Calvário por mim e por você. Ali ele morreu e ao terceiro dia ressuscitou. E ele deu essa garantia que todo aquele que nele crê, ainda que morra, viverá. Ele deu essa garantia, ele deu esse privilégio, ele deu essa oportunidade a todos nós. E aí, o que acontece? Ele vai caminhando,
ainda no versículo 4, ele diz que nós somos saciados da bondade de tua casa. Sabe, nesse mundo, o que nós encontramos? Só maldade. Nesse mundo é maldade sobre maldade, na verdade, você vê só notícias ruins, coisas cruéis que são feitas, que muita gente não acredita como o ser humano pode fazer isso, mas aqui ele diz que nós vamos estar saciados da bondade da casa de Deus, estar na casa dele. Ao habitarmos nos atos de Deus, na casa de Deus, somos fartos da bondade divina. Experimentamos a plenitude da sua graça, a abundância do seu amor e a riqueza da sua presença. Somos nutridos e fortalecidos para enfrentar os desafios da vida. Enquanto nós estivermos aqui, nós já estamos sonhando em morar eternamente na casa de Deus. Não estamos lá ainda, mas ele já começa a nos suprir, a nos dar força da sua bondade, pois a bondade é um suprimento da graça divina. Deus nos dá a sua bondade para nós superarmos e vencermos a maldade desse mundo. Sabe, esse versículo, ele nos diz que aqueles que foram alcançados pela graça de Deus e aceitaram a Jesus Cristo como Senhor e Salvador de suas vidas, desfrutam agora o quê? De uma comunhão íntima e contínua com Ele, com o próprio Deus, através do Espírito Santo, recebendo assim a sua bondade, recebendo assim as suas bênçãos em abundância, que vão nos sustentar neste mundo, enquanto esperamos vivermos eternamente na casa do Pai e desfrutarmos eternamente da bondade. Enquanto isso não acontece, Deus, Ele manda para nós um sustento espiritual, um sustento emocional, conduzido a uma vida aqui na terra abundante, mas na sua presença. Enquanto nós estamos aqui, Ele vai mandando esse suprimento, Ele vai nos suprindo da sua bondade, para que a gente possa enfrentar e superar mais um dia, pois esses dias são tão difíceis, não é verdade? Tantas lutas, tantas tristezas, e se não fosse essa bondade que Ele manda todos os dias, por isso que a Bíblia diz que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã, senão nós seríamos consumidos. Quer dizer, a bondade dele, a cada dia Ele manda um pouco da sua bondade para a nossa vida, para que a gente possa enfrentar esses dias. Eu tenho o costume de todas as noites agradecer a Deus. Senhor, obrigado porque meus filhos chegaram em casa, obrigado porque minha esposa está em casa, obrigado porque o dia terminou e todos nós estamos em casa, porque nós saímos muitas vezes e não sabemos se iremos retornar. E à noite eu sempre lembro, Senhor, obrigado, porque os meus filhos estão nos quartos. E muitas vezes à noite eu chego, abro, já sei que eles chegaram, porque tive os tênis na porta, em algum lugar, mas eu gosto do quarto ver como que eles estão. Essa é uma oportunidade única, ímpar, porque a gente não sabe o dia da manhã. Como é bom saber, minha filha está no quarto dela, o meu filho está no quarto dele, eles chegaram em casa, eles saíram de manhã, foram trabalhar e voltaram e estão em casa. Isso é a bondade de Deus manifestada. E muitas vezes a gente nem para agradecer a Deus, porque eles saíram e voltaram. Quantos saem e não voltam mais? Mas isso é o quê? É a bondade de Deus, para ver como nós somos ingratos. Nós não pensamos nessas coisas. Então, reconheça os privilégios de ser escolhido por Deus. Reconheça o privilégio de ter acesso à presença dele. Então busque mais essa presença, busque intimidade com Ele. Mas o povo de Deus esquece, deixa de lado esta bondade, deixa de lado essa intimidade. Então aproveite isso, aproveite que você pode ter intimidade. Lá em João, no capítulo 15, versículo 16, Jesus fala: não fostes vocês que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu escolhi a vocês e vos designei para que vocês possam ir e possam dar frutos, e o fruto de vocês permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai, em meu nome, Ele conceda para vocês. Amém. João capítulo 15, versículo 16. Foi Ele que nos escolheu. Nos escolheu para quê? Ele nos escolheu para que a gente dê fruto. Ele nos escolheu para que esse fruto permaneça, isto é, para que esse fruto abençoe. Ele nos escolheu. Outra coisa importante, que essa intimidade com Deus vai gerar o que eu falei?
o poder, as bênçãos de Deus. O versículo 5, ele fala: com feitos tremendos nos respondes em justiça. Deus declara aqui, brasileiro, o salmista declara que Deus responde com feitos tremendos em justiça. Isto é, as respostas de Deus às nossas orações. Não são apenas favores que são regras, né? Não, mas são ações alinhadas com a justiça e a santidade de Deus. Sabe, esses feitos tremendos são as ações das nossas orações. Quando nós oramos, falamos com Deus, isso é intimidade. E só aquele que tem intimidade está alinhado com a justiça, com a santidade de Deus, está alinhado com a vontade de Deus, e aí Deus age em nosso favor, manifestando o seu poder e sua justiça, em situações muitas vezes que parecem impossíveis. Aí Deus se manifesta, porque já que você tem intimidade, então você pode orar, e você ora com tanta intimidade, com fé, acreditando que Deus vai atuar, e aí ele faz esses feitos tremendos, não porque ele é obrigado, porque ele tem que seguir uma regra, não, porque ele nos ama, e ele tem intimidade, assim como um filho tem intimidade com o pai, com a mãe, ele pode chegar e pedir alguma coisa para o pai e para a mãe, da mesma maneira essa intimidade nós temos com ele, coisas tremendas, é a ideia do poder divino em ação, ajudando a cada um de nós, nos momentos mais difíceis de nossas vidas, e ele é o Deus da nossa salvação, enfatiza o papel mais importante de Deus, a bênção mais importante de Deus, qual é? É a salvação. O papel mais importante de Deus é como redentor. Ele vai dar um monte de coisas, sim, um monte de bênçãos, mas a bênção maior é a salvação. O papel maior de Deus nas nossas vidas é ser o nosso redentor. É aquilo que Jó diz lá no seu livro, né? Ele passando por todas as dificuldades, por todos os problemas, ele perdeu a família, ele perdeu o dinheiro, ele perdeu a saúde, ele perdeu os amigos, mas ele declara: eu sei que o meu Redentor vive, eu sei que o meu Salvador vive, no meio daquela desgraça tremenda. Mas por que ele sabia que o Salvador dele vivia? Porque ele tinha intimidade com Deus, ele não perdeu. Veja que interessante, a mulher dele ficou lá do lado dele, né, perturbando ele, e ela dizendo: amaldiçoa o seu Deus e morre. Ele diz: você é louca, eu sei que o meu Redentor vive. Por quê? Porque ele tinha intimidade com Deus. O texto lá de Jó, o livro de Jó, diz que ele era um homem íntegro, reto, que ia à presença de Deus, prestava o seu culto. E lá no final do livro, quando Deus começa a se apresentar mais ainda para Jó, ele diz: olha, antes eu conhecia Deus só de ouvir falar, mas agora eu conheço Deus através de uma experiência. Isso é intimidade. Ele aumentou mais a sua intimidade. Mas a humanidade, a grande maioria da humanidade, conhece a Deus como? Só de ouvir falar. De ouvir falar dos milagres, de ouvir falar dos testemunhos que os crentes contam. Tem muita gente que só vive do testemunho de terceiros, não tem nada para contar. Quando você pede para contar uma bênção, ela fica olhando para o teto, e às vezes quando lembra de uma bênção de 20 anos atrás. Que intimidade é essa? Intimidade. Então nós temos que pensar que ele é o Deus da nossa salvação. Ele termina dizendo: ele é a esperança de todas as extremidades da terra e dos mares mais remotos. Isto é, ele é a esperança de toda a humanidade, todas as extremidades, norte, sul, leste, oeste. Ele é a esperança. O salmista, ele cria nisso, e nós precisamos crer, pois essa intimidade com Deus nos capacita a orar com fé e receber respostas poderosas. Isso é um privilégio. Esse privilégio gera poder. Agora, esse privilégio só é encontrado, essa intimidade, através da oração. E o povo que menos ora é o povo chamado povo de Deus, que diz que tem um Deus pessoal, um Deus amoroso, sabe, um Deus que faz tantas coisas maravilhosas, que é tremendo, mas não tem intimidade com esse Deus. Um Deus que permite que você se aproxime dele,
mas a grande maioria das pessoas não tem intimidade. E esses versículos nos convidam a desfrutar desta intimidade com Deus, desse privilégio de termos intimidade com Deus. Esse versículo nos convida a experimentar o poder que vem dessa proximidade. Então, ao sermos escolhidos, nos aproximamos e somos saciados pela bondade divina. Somos capacitados a testemunhar os feitos tremendos de Deus em nossa vida e compartilhar a esperança do Evangelho com o mundo. Nessa noite, nós somos chamados para isso, para desfrutar de um privilégio, de entrarmos na presença de Deus. E esse privilégio gera poder, gera bênçãos. E essas bênçãos, elas são para nós, para compartilharmos com o mundo. Por isso, precisamos nos aproximar cada vez mais e mais de Deus, aproveitando o privilégio da intimidade com Deus, no nome de Jesus. Amém. Curva a sua cabeça, feche os seus olhos e vamos orar nesta noite, agradecendo a Deus pelo privilégio de termos sido escolhidos, aproveitando esse privilégio para recebermos as suas bênçãos e compartilharmos as suas bênçãos no nome de Jesus. Vamos orar. Pai querido, Deus de amor, mais uma vez na tua presença, nós te agradecemos pela intimidade que podemos ter diante de ti, ó Pai. Muito obrigado pela intimidade que podemos ter contigo nesta noite. Essa intimidade gera o poder, mas para ter isso, precisamos nos aproximar de ti através da oração. Então desperta o teu povo que chama pelo teu nome, a orar, a buscar, a clamar o teu nome, a ter intimidade contigo na tua santíssima presença, Senhor. Graças te dou, ó Pai, pelo privilégio de estarmos na tua presença, Senhor. Abençoe a cada um que ouve esta mensagem, que essa mensagem seja um desafio a nos aproximarmos de ti, a recebermos o privilégio de estar na tua presença, no nome de Jesus. E eu oro, ó Pai, nessa noite no teu amor, na graça e na paz do teu Filho amado Jesus, e nas consolações do teu Espírito Santo, hoje e todo sempre. Amém e amém.